Sabe, quantas vezes a gente já repetiu as primeiras palavras do Pai Nosso sem nem pensar direito? Hoje a gente vai fazer uma pausa e olhar para elas de um jeito completamente novo, com a ajuda da interpretação tão sensível de Meimei. E o que a gente vai descobrir é que bem ali, no comecinho, tá a chave para a gente entender o nosso lugar no mundo. A gente reconhece essas palavras na hora, não é verdade? Elas fazem parte da nossa vida, da nossa cultura. Mas a gente já parou para realmente sentir o peso, a profundidade do que a gente está dizendo? E é essa nossa busca aqui. Qual é o real significado por trás disso? A resposta, como a gente vai ver, não é nada complicada, mas, olha, tem o poder de mudar tudo. Então, vamos começar do começo. A origem dessa oração é curiosa, porque ela é muito humana. Não veio como um decreto divino, sabe? Foi uma resposta a um pedido bem sincero. Os discípulos viam Jesus orar e, inspirados, simplesmente pediram: Mestre, ensina a gente a orar. E a resposta de Jesus foi simplesmente genial. Ele não entregou só uma lista de palavras para decorar. Logo de cara, ele colocou a pedra fundamental, a ideia central que sustenta todo o resto do seu ensinamento. E que lição fundamental é essa? Bem, ela está em uma única palavra. Uma escolha de palavra que redefine toda a nossa relação com o divino e, por consequência, com todo mundo ao nosso redor. Pensa só nisso por um segundo. Jesus poderia ter começado com Rei Nosso ou Juiz Nosso, mas ele escolheu Pai. Essa única escolha muda o jogo todo. Ela tira Deus de um trono distante e o coloca numa relação de família, de proximidade. E essa família, como ele deixa bem claro, inclui todo mundo. E a escala dessa paternidade é cósmica. Meme nos convida a fazer um exercício. Olhar para o céu, para as estrelas, olhar para o chão, para as flores e entender que a mesmíssima força que criou tudo isso também nos criou. A gente faz parte de uma criação imensa e está tudo interligado. E se a origem é a mesma, a nossa condição também é. Diante desse Pai, todas as nossas diferenças, as hierarquias que a gente cria, os rótulos, tudo isso some. Na essência, somos todos iguais, filhos e filhas da mesma fonte criadora. E é aqui que a beleza da lógica de Jesus se revela. Porque se a gente aceita essa primeira ideia de um pai comum, bem, uma segunda verdade simplesmente se desdobra a partir daí. É uma consequência inevitável e é transformadora. A conclusão é tão simples, mas ao mesmo tempo tão revolucionária. Se temos o mesmo pai, então somos irmãos. Não de um jeito metafórico, mas de um jeito espiritual, real. As fronteiras, as línguas, as culturas, tudo isso vira só detalhe dentro de uma única e imensa família humana. Isso tem nome, né? Fraternidade universal. E é muito mais do que uma ideia bonita, poética. É um princípio de ação. Pensa bem, se somos uma família, então a gente tem uma responsabilidade uns com os outros. Cuidar, amparar, ajudar. Isso se torna, na verdade, o nosso dever de família. E o mais incrível é a simplicidade disso tudo. Jesus não precisou escrever um tratado de filosofia. Ele nos deu uma fórmula, quase uma equação espiritual de 2 passos que qualquer pessoa pode entender e aplicar. O primeiro passo acontece aqui dentro, ó. É a premissa. É o momento em que a gente realmente sente e internaliza essa ideia. Quando a palavra pai deixa de ser só um som e vira uma verdade no nosso coração. Aí a conclusão se torna inevitável. Aquele nosso pequeno círculo de preocupação, ele se expande. O vizinho, o colega de trabalho, a pessoa do outro lado do mundo, de repente todo mundo se torna parte da nossa família. Mas para Jesus, só falar não bastava. Uma ideia tão grandiosa precisava ser demonstrada na prática. Ele não apenas falou sobre fraternidade, ele foi a fraternidade em ação. Para ele, fraternidade não era um conceito para ser discutido em templos, era para ser vivida nas ruas, no dia a dia. Era uma ação constante, presente em cada gesto, em cada interação. E a gente pode ver esse exemplo prático em 3 níveis. Primeiro, ele auxiliava todo mundo, sem fazer distinção entre os felizes e os infelizes. Segundo, ele dava amparo direto aos que mais precisavam, os doentes, os necessitados. E por fim, o mais profundo, ele não dava só o pão, ele mostrava o caminho para a paz interior, para a evolução espiritual de cada um. Então, tá. E a gente?
Onde a gente entra nessa história toda? Meimei sugere que esse ensinamento não é só para a gente admirar de longe, é um convite, é um chamado para a gente transformar essa ideia na nossa própria missão de vida. Porque, vamos combinar, um conhecimento desses não foi feito para ficar guardado na cabeça. Ele pede para ser vivido. A nossa tarefa como eternos aprendizes é tentar dar um passinho de cada vez na direção desse exemplo, nas pequenas coisas do nosso cotidiano. E por que isso é tão importante? Porque aqui está a grande promessa. A visão de um mundo onde a vida pode ser para todo mundo o que ela deveria ser, bela e gloriosa. E o caminho para esse mundo, a chave para essa transformação, está numa simples expansão da nossa consciência, ver a humanidade inteira como a nossa família. E assim, olha que interessante, a oração que começa com uma afirmação tão poderosa, pra gente, ela acaba com uma pergunta. Não uma pergunta pra gente responder com palavras, mas com a nossa vida. Quando é que a humanidade vai ser de fato a nossa grande família? A resposta, como a própria oração nos ensina, não está lá fora. Ela começa aqui dentro, de cada um de nós.